bom ter você aqui com a gente de novo. Esse é o Voz da Maturidade, um espaço para a gente conversar sobre envelhecimento, sobre qualidade de vida, sobre oportunidade, sobre dignidade, sobre saúde. E hoje a gente está aqui com a doutora Fernanda, nossa dermatologista, para falar sobre menopausa e os cuidados da pele. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada pelo convite. Obrigada por poder fazer parte desse projeto tão bacana. Fê, para começar, tem um número aqui bastante relevante que chama atenção. 51% da população brasileira é formada por mulheres. E dessas, 28% estão vivendo o climatério. Ou seja, estamos falando de 30 milhões de mulheres que estão aprendendo a lidar com as mudanças em seu corpo e até na sua alma. Começa dizendo para a gente qual que é a diferença entre climatério e menopausa. Isso é uma dúvida super frequente, né? Mas menopausa é um marco, é a última menstruação. O climatério não. O climatério é toda uma fase de transição, é uma fase de transição entre a fase fértil e a fase não reprodutiva da mulher. E isso são muitos anos de transição desde do início da queda da produção dos hormônios femininos. O climatério começa a partir de quando? A partir dos 45 anos. Ou, às vezes, antes, de uma forma mais precoce. Algumas mulheres perto dos 40 anos já estão sofrendo todas as consequências desse processo. E aos 50 anos, por volta dos 50 anos, mais ou menos, é a menopausa. Exatamente. Ou seja, você começa a sentir os efeitos do corpo antes. E, como eu falei, a menopausa é aquele marco, é a última menstruação. Quando que você vai saber que foi a última? Depois de um ano. Então, depois de um ano, você sabe, aquela foi a última. Mas aí você já está sofrendo, participando de todo esse processo. Já foram muitos anos de climatério. Antes da gente voltar para o nosso tema, as pessoas têm muita curiosidade de saber sobre a sua história. Conta um pouco da sua formação, conta um pouco como que você virou dermatologista, se tornou dermatologista. Bom, eu acho que eu decidi ser médica perto dos 11, 12 anos. Meu pai é médico e eu claramente era encantada pelos livros de medicina, pelas revistas e, curiosamente, pelas fotos das lesões de pele. Eu estudei medicina na faculdade da USP, eu entrei com 17 anos. No meio da faculdade, eu já sabia que eu queria fazer dermatologia, exatamente por isso, pelo encantamento do detalhe da lesão, de avaliar, de poder reconhecer um padrão, de poder fazer um diagnóstico de uma alteração interna pela pele. Acho que isso foi crucial para a minha escolha. Nesse caminho, depois a gente vai falar bastante sobre pele e sobre os efeitos que a menopausa tem sobre a pele, mas falando um pouco do climatério, quais são os principais sintomas ou que uma mulher sente quando ela está passando por esse período do climatério até chegar na menopausa? Olha, na verdade é uma mistura de sensações e de sintomas, né, que muitas vezes até passam despercebidos, não são reconhecidos, talvez, como sintomas desse período. Eu acho que é interessante, até puxando mais a sardinha para o lado da dermatologia, que uma das coisas, dos primeiros sinais do climatério é o ressecamento da pele. A pele do corpo começa a ficar mais seca e, às vezes, passa como uma falta de cuidado, esqueci de passar o hidratante, mas, na verdade, já é todo o processo que é decorrente da redução dos hormônios. E, depois disso, além da irregularidade menstrual, que é a coisa mais gritante, talvez, e que as pessoas... Ou talvez esperada, né? Que a mulher até fica esperando, assim, eu sei que eu vou entrar na menopausa porque a minha menstruação tá desregulada. As mulheres também vão sentir alterações de sentimentos, sintomas depressivos, os calores, falta de energia, uma fadiga, e acho que isso vai perdurando e ficando cada vez mais parte da vida. Nesse processo, a gente recebeu algumas perguntas e uma das maiores queixas é a flacidez. Uhum. A flacidez é um processo que começa com a menopausa ou ela é um processo que faz parte do envelhecimento do ser humano? Na verdade, a flacidez, ela faz parte do processo de envelhecimento, né? Ela vai, a partir do momento que a gente começa a ter uma perda mais acentuada de colágeno na pele, nos ligamentos, nas membranas, a gente vai notando essa flacidez mais evidente, visível. Mas a mulher, na menopausa, ela tem
uma aceleração desse processo, porque os hormônios femininos, eles são muito importantes para essa manutenção e formação do colágeno. A partir do momento que eles começam a declinar, os sinais da flacidez vão ficando mais evidentes, não só na pele, mas também nos músculos. Então, na menopausa, a flacidez fica realmente mais gritante. Esse processo começa quando? Normalmente, a gente acaba falando que a partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a perder colágeno. Então, alguns trabalhos mostram que a gente vai perdendo 1% de colágeno por ano. A partir dos 30. Quando a gente está com 50, a gente já está produzindo, já perdeu 30% da capacidade de produção de colágeno. Então, a gente tem que manter o colágeno que a gente tem desde jovem. Como que a gente protege o colágeno? Então, ó, esse cuidado com o colágeno, a gente tem que aprender a ter desde a infância. A gente tem que usar protetor solar, a gente tem que evitar uma exposição intensa ao sol, a gente tem que ter consciência de que o sol é responsável, um grande responsável por facilitar a perda de colágeno. Além disso, os hábitos de vida, hábitos alimentares, uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em proteína, rica em fibras, rica em antioxidantes que vão proteger e preservar o colágeno que a gente já tem. Eu sei que tem isso muito em muitos lugares na internet, mas o que é um antioxidante? O que é um alimento que tem antioxidante? Por exemplo, um antioxidante muito comum e muito fácil de ser encontrado é a vitamina C. Então, é uma das substâncias que tem o maior poder antioxidante. Vitamina E ele E ajuda a proteger o colágeno. ajuda. O que é o antioxidante, né? O antioxidante, ele protege das reações de oxidação da pele. São reações químicas que são desencadeadas por alguns fatores. O principal é a irradiação. Então, a irradiação provoca oxidação na célula e liberação de substâncias que são os radicais livres. Essas substâncias vão promover o envelhecimento celular. Então, quando a gente fala de envelhecimento, também não é só o envelhecimento visual da pele, é o envelhecimento das células do seu organismo. Então, se você, por exemplo, vai tomar uma vitamina C, isso vai fazer bem para todas as células do seu corpo. E também para a pele. E também da pele. Ainda nesse tema de percepção do que a menopausa causa no corpo, fala-se muito de manchas. É mesmo normal aumentar o número de manchas por conta da menopausa? Na verdade, é uma fase da vida em que a gente acaba notando mais a presença de manchas. Existem manchas que são decorrentes do processo de envelhecimento natural, são manchas que iriam aparecer se você tomar sol, se você não tomar sol, se você é homem, se você é mulher, se tem a menopausa, se não tem. E existem as manchas que são decorrentes da exposição crônica ao sol. Então, quanto mais tempo você se expôs, maior a chance de você ter essas manchas e mais manchas você vai ter. Então, na época da menopausa, a gente vê esses dois tipos de mancha. Então, a gente tem Mas não necessariamente elas são causadas pela menopausa. Algumas manchas podem até se acentuar na menopausa. Por exemplo, se a mulher começa a fazer reposição hormonal. Então, ela tem um aporte maior de hormônio feminino que a gente sabe que predispõe a alguns tipos de mancha. Por exemplo, aquelas manchas, o melasma, que é aquela mancha que é conhecida como mancha de grávida. Se a mulher faz reposição hormonal, ela também pode ter essa mancha. Porque, claro, você está te perdendo hormônio, você está repondo hormônio. Então, continua com a mesma ação. Apesar de não ser o tema aqui da nossa conversa, homem também tem menopausa? Homem passa por um processo que chama andropausa, mas que é o semelhante à nossa menopausa. É uma redução na produção dos hormônios sexuais masculinos, no caso a testosterona. Então, os homens entre 45 e 50 anos, eles começam a notar, começam a apresentar essa queda essa queda hormonal, e eles podem notar redução de libido, dificuldade para ereção, mais cansaço, fadiga, uma mudança na conformação corporal, então um acúmulo de gordura, perda de massa muscular. Muitos referem também alteração de sono, irritabilidade. É
semelhante à menopausa para o homem. Que também tem tudo a ver, de novo, com a queda de hormônio. De hormônio. Vamos voltar na flacidez e no impacto que isso tem na pele. Uhum. Existe exercício para a pele? Existe alguma... Porque a gente está falando de como fortalecer que parte do que eu aprendi aqui, você está falando que tem a pele e dentro tem os músculos e que tudo meio que É uma cai. estrutura, isso. Eu posso fazer um exercício para a pele? Você sabe, Silvia, que existem exercícios para a pele, existe yoga facial. Eu não tenho experiência com isso, mas isso existe, isso é relatado, são exercícios para manter tônus da musculatura facial, da musculatura da mímica. Mas isso é bem interessante você falar como que a gente consegue manter a nossa estrutura, por que tudo cai, né? Porque a gente perde colágeno da pele, a gente perde colágeno dos ligamentos que seguram a pele, dos ligamentos que prendem a pele aos músculos, que prendem a pele aos ossos. A gente perde osso, então a gente perde estrutura óssea, a gente perde gordura facial, a gente perde a gordura que a gente não quer perder. E isso tudo sustenta a pele, então essa pele vai caindo, vai cedendo. Então, realmente, se você melhora a tonicidade muscular, você pode ter um reposicionamento. Isso, na prática, não é mais efetivo. A gente acaba tendo outras possibilidades de reposicionamento, de melhora dessa flacidez, mas é bem interessante esse tema. Quando você fala também de tratamento, vamos pensar, vamos falar um pouco de prevenção. Então, como que eu previno? A gente falou um pouco dessa coisa de colágeno de fato, então que eu posso fazer reposição por meio de frutas, atividade física, aquela coisa que todo mundo fala e que ninguém faz, né? Mas também a gente está falando de tratamento. O que tem de tratamento para hoje? E se você olha para trás, né, a gente estava falando aqui antes um pouco de gravar, que a gente passou nos últimos 30 anos a viver mais 40 anos mais do que a gente vivia antigamente. Ou seja, a gente nunca envelheceu tanto, a gente nunca teve a possibilidade de experimentar viver tantos anos. O que a medicina mudou nesses anos quando a gente fala de flacidez? Eu acho que, pensando em todo o processo de envelhecimento, né? Então, você me perguntou como que a gente vai prevenir. Acho que primeiro a gente tem que entender que o processo de envelhecimento é um processo. Ele começou muito antes da gente perceber o resultado dele. Então, é realmente a prevenção é uma mudança de hábito, é uma mudança de rotina, é introduzir cuidados na infância, na adolescência, fazer com que esses cuidados se tornem rotineiros e não aquela coisa chata. Tem que passar protetor solar todo dia? Tem, isso vai fazer diferença, mas vai fazer diferença lá para frente. Então, isso às vezes também é difícil da gente incorporar na rotina, porque a gente não vê resultado na hora. Né? Então, eu quero usar um produto anti-envelhecimento. Qual que é o melhor? O melhor é o protetor solar. Mas não está me rejuvenescendo. Não, mas ele está te protegendo lá para frente. Então, é uma mudança de como encarar essa resposta, esse resultado esperado. Agora, a medicina ela evoluiu muito no entendimento do processo de envelhecimento, em saber o que interfere nisso, e como a gente consegue modular isso na nossa vida. Então, a gente sabe que alimentação balanceada, alimentação com antioxidantes, com proteína, isso tudo é importante para bloquear uma alimentação com pouco açúcar. A gente sabe que o açúcar, ele ajuda na degradação do colágeno. Então, super chato. Falar açúcar envelhece? Sim, envelhece. Então, se a gente tem essa consciência disso na juventude, a gente vai ter um processo de envelhecimento mais tranquilo, mais preservado, talvez. Em relação a mais evoluções, acho que as tecnologias estão aí para ajudar de uma forma menos invasiva, né? Antigamente, o que se fazia se você estava com muita flacidez? Uma cirurgia. Hoje em dia, a gente tem um arsenal de tecnologias para prevenir isso, para conseguir estimular colágeno, para estimular na pele, estimular nos ligamentos, estimular nas fáscias, fazer esse reposicionamento, melhorar a qualidade de pele. Então, isso acho que... Sem que você tenha que ir para a mesa de cirurgia. Para uma cirurgia, para uma coisa muito menos agressiva.
não estava na nossa pauta, mas eu estou pensando aqui. E apareceu esse assunto de outras formas em outros papos que a gente teve aqui. Qual que é o limite? Como que você lida com o limite do que fazer dentro do consultório? Tipo, a gente falou, por exemplo, de cirurgia plástica aqui outro dia. E aí, quando dizer não? Ou quando respeitar? Como que você estabelece ali o limite de respeitar o que a pessoa acha que ela precisa ou ela deseja e os limites de aceitar fazer e como lidar com isso? Eu acho que uma coisa muito importante é tentar lidar com expectativas, né? Porque geralmente quando chega no consultório, eu quero fazer um tratamento anti-envelhecimento e eu quero parecer 30 anos mais nova. Isso não é factível. Então, você pode propor procedimentos, propor uma estratégia de gerenciamento de todo esse processo, mas colocando os limites. Primeiro, uma pessoa não vai responder da mesma forma que a outra. Quais são os riscos de tantos procedimentos? O que você espera? Como que você espera estar daqui a alguns anos? Você espera poder fazer coisas novamente ou não? Eu acho que tudo isso tem que ser muito conversado e acho que esse é um dos grandes desafios hoje em dia, porque as pessoas acabam criando ideais que não são atingíveis e acabam quebrando toda essa expectativa e as pessoas ficam decepcionadas às vezes, né? Eu sei que não tem receita do bolo, mas um dos objetivos desse projeto é tentar aprender a como envelhecer bem. Se você fosse olhar na sua prática médica, no seu dia a dia, e até do que você acha, o que é envelhecer bem? Como envelhecer bem? Eu acho que para envelhecer bem, a gente tem que saber que envelhecer é natural. Então, a primeira coisa, você tem que saber que vai envelhecer. Então, se você já parte do pressuposto que você não quer envelhecer, o caminho já está errado. Então, saber que é natural e saber o que você pode fazer para melhorar esse processo. Então, o que eu posso dar de bagagem para passar por esse processo de uma forma leve, né? Acho que do ponto de vista dermatológico, acho que a gente tem que embasar nos realmente tem que cuidar da pele, tem que cuidar da pele, tem que proteger a pele, tem que usar protetor. O cuidado de rotina diário, ele é muito importante. Então, ter cuidado com a limpeza, cuidado com a hidratação, uma limpeza que não seja muito agressiva, que preserve a sua proteção da pele, a hidratação adequada para cada fase da vida. E aos poucos e sempre que possível, estimulando a reposição do colágeno, estimulando a reposição de fibras de sustentação, de ácido hialurônico, de fibra elástica. Isso não precisa ser nada agressivo, não precisa ser nada transformador, mas tem que ser uma rotina, tem que estar incorporado nos seus hábitos. Consistência. Fê, exatamente. Queria passar horas aqui conversando. Obrigada por ter vindo até aqui e dividido o seu conhecimento com a gente. E siga a gente nas redes sociais. E o nosso site é avoz.com.br. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer.